Alexandre Borges, você agora. Vários temas, né, levantados. Primeiro, eu concordo que eu preferia que a gente não estivesse discutindo orçamento, a gente estivesse discutindo, por exemplo, método de alfabetização, fônico, construtivista, assunto que, aliás, eu não entendo nada. Adoraria até por meu próprio conhecimento entender as diferenças e qual é o mais adequado e o mais eficiente para as crianças brasileiras. A gente tem problemas muito sérios no ensino fundamental. Então, quando se levantou, por exemplo, essa bola de qual seria o melhor método de alfabetização, eu, como todos os brasileiros e pai, tenho filho na escola, queria entender melhor. Claro que já passou muito minha menina tem 16 anos, mas entender para quem está nessa idade de alfabetização, o que, por exemplo, seria o melhor método. De qualquer jeito, quando a gente está falando de orçamento, o que o ministro Abraham Weintraub, o que ele falou? O orçamento específico para esses órgãos federais de ensino seria de 49,6 bilhões, números divulgados por ele, né? Desse valor, 85,34% está comprometido com o pagamento de folha, funcionários na ativa, pensionistas, inativos, enfim. Então, esse dinheiro, diz o ministro, não está blindado, é um dinheiro que não se mexe, né? Então, todo mundo vai continuar recebendo salário direitinho, e nós estamos falando de 85,34% do valor total do orçamento dessas instituições. Então seriam 42 bilhões de 49,6 bilhões. Aí tem as despesas que chamadas despesas discricionárias, tem as emendas impositivas, e ele diz então que ele fez aqueles vídeos, fez o vídeo com um chart desenhando, depois fez uma live com o presidente comendo chocolate, enfim, mas ele foi bater na tecla de que ele estaria discutindo então o contingenciamento. Não me parece uma diferença sutil entre corte e contingenciamento, mas enfim, segurar os gastos para o final do ano, para setembro, depois de setembro, de 3,5% desse bolo, e não os propagados e tão falados 30%. 3,5% para 30% faz diferença, segundo os dados do próprio ministro. De qualquer jeito, o que me incomoda nessa história da greve? Instituições privadas, elas têm que ser... Quando um colégio privado, os seus funcionários, seus professores entram em greve, para mim ali o Estado não tem que se meter. É uma relação entre entes privados, os pais dos alunos, que são clientes daquela instituição, eles que pressionem aquele colégio para que aquele colégio continue dando aula, ou tenha algum plano B, se alguns professores resolverem não dar aula, enfim. É uma relação entre entes privados. Não me incomoda tanto. Já me incomoda um pouco mais em instituições federais que vivem de dinheiro público, do pagador de impostos, vive do contrato social, quer dizer, de todos nós que pagamos impostos, que estamos sustentando da mesma maneira que a gente não gostaria que a polícia entrasse em greve, Forças Armadas ou qualquer outro servidor público que tem uma relação patrão-empregado totalmente diferente da iniciativa privada. Muito diferente. Por quê? Porque um funcionário, quando entra em greve numa empresa privada, ele vai ter que se entender com o chefe dele. Tem uma lógica própria. E cada um ali está defendendo um interesse. Um ali o salário, as condições, o que ele está brigando, e em tese a empresa, a lucratividade, enfim. Quando a gente vai para empresas do governo, empresas públicas, quem está sendo pressionado, o empregador, também não está brigando pelo próprio dinheiro. Ele está brincando, ele representa o dinheiro de terceiros, o meu dinheiro, o seu, o do pagador de impostos. E muitas vezes, dependendo do governo, não estou dizendo que são todos, mas dependendo do governo, e a gente já viu isso, muitos políticos querem se aproveitar politicamente de greve de funcionário público, em todas as áreas. Não é diferente em universidade, mas em todas as áreas. Então, a greve de funcionário público, a greve onde o lado patronal é o governo e gerido por políticos, muitas vezes, que também se beneficiam politicamente da greve, eu já acho muito mais complicado. Portanto, não vejo com bons olhos. De qualquer jeito, acho também curioso uma manifestação que tem um caráter ideológico. A gente vê em muitas das pautas propaladas pelos
prováveis e futuros grevistas de amanhã, um tom muito ideológico e político. Então é muito interessante quando, por exemplo, eles vão combater o Escola Sem Partido. Vão combater como? Fazendo uma manifestação política. Interessante que tem aí eles estão quase que provando um ponto do próprio Escola Sem Partido. Que há uma contaminação em parte do ensino em relação a pautas político-ideológicas. De qualquer jeito, eu gostaria que você, que é pai de aluno, que tem filho em escola, conversasse, por exemplo, com o professor de matemática do seu filho que esteja indo para a greve e peça para ele provar em contas por que o Brasil não precisa de reforma da Previdência. Eu não sei que conta que ele vai fazer, mas eu acho que podia ser uma excelente conversa que você poderia ter com o professor de matemática grevista do seu filho.